Contratações que quase aconteceram e ninguém lembra. O futebol não é apenas um esporte, é paixão, amor, loucura e também um negócio. Só que no mundo dos negócios existem acertos, erros e coisas bastante estranhas, assim como acontece na nossa vida. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai relembrar pra vocês algumas negociações bem malucas que já rolaram aqui no nosso futebol. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, a meta de likes é de 1000 likes, pra gente poder fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Hoje a gente vai abrir a nossa lista com o Dudu. Dudu foi revelado pelo Cruzeiro, passou rapidamente pelo Coritiba e logo na temporada seguinte já foi vendido para o Dinamo de Kiev. Em 2014 ele retornou ao Brasil pra vestir a camisa do Grêmio e logo em seguida foi pro Palmeiras. O resto da história você já sabe. O cara virou ídolo no Palmeiras, foi ali no Catar rapidinho fazer o famoso pé de meia e depois retornou novamente pro Palmeiras. No Palmeiras, 2 Libertadores, 4 Brasileirões, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Mas quase, meus amigos, quase mesmo que nada disso acontece. A gente vai ter que voltar pro ano de 2015 pra te contar como quase Dudu foi parar dos rivais do Palmeiras. O primeiro rival era o Corinthians. Dudu estava negociando com o Timão. Inclusive, o Corinthians pagou até passagem do Dudu para ele vir pro Brasil para fazer uma reunião. Além disso tudo, o Corinthians estava tão confiante que pediu até para Dudu tirar o visto nos Estados Unidos, já que o time ia jogar a Florida Cup. E ainda tem mais, o Corinthians pagou o visto de Dudu. A realidade é que Dudu tira onda com isso aí até hoje. Abre aspas pro Dudu aí, diretor. O visto que eu tenho no meu passaporte, se eu entro hoje nos Estados Unidos é graças ao Corinthians. Eu agradeço eles aí pelo visto. O Corinthians sinalizou com a proposta e queria mesmo fechar com o Dudu. Nesse meio tempo de negociação, quem tentou atravessar o Corinthians foi o São Paulo. Só que tinha uma questão, o Dinamo de Kiev só aceitava a venda de Dudu à vista e o São Paulo queria comprar parceladinho, mas o Dinamo de Kiev não queria aceitar não. Nesse meio tempo que Corinthians e São Paulo negociavam com o Dinamo de Kiev, veio aí o Palmeiras, daquele jeito como quem não quer nada e deu não só um balão, mas deu 2 balões em seus principais rivais, um no Corinthians, um no São Paulo e contratou Dudu. Dudu ainda não chegou, mas tá naquela assim, sabe aquele clássico, só falta assinar, é isso? Tá tudo certo, o Dudu vai ser jogador do Corinthians. O próximo por aqui hoje é Wagner Love, revelado pelo Palmeiras depois de um início arrasador, quando Love fez 62 jogos e 47 gols, logo ele acendeu o refletor, com os times europeus procurando por ele. E quem levou foi o CSKA da Rússia. Ele ficou 6 temporadas por lá, retornou ao Palmeiras, jogou no Flamengo, retornou ao CSKA, voltou pro Flamengo, retornou de novo pro CSKA. Aí ele foi jogar na China, jogou na França, jogou na Turquia, o cara jogou até no Cazaquistão, meus amigos. Love teve uma passagem rápida pela Dinamarca, jogou no Sport e agora é jogador do Atlético Goianiense. Mas o fato é que o artilheiro do amor foi campeão brasileiro com o Corinthians lá em 2015. Inclusive, além de ser campeão, foi vice-artilheiro do campeonato. Só que antes disso, Wagner Love já poderia ter fechado com o Corinthians e eu vou te contar essa história. Voltamos lá pro ano de 2005, época em que o Corinthians era praticamente comandado por uma empresa chamada MSI. Lembra lá atrás, quando eu falei que Love teve um início avassalador no Palmeiras e depois foi contratado pelo CSKA? Então, quando ele chegou na Rússia, mais uma vez ele teve um início avassalador e meteu um caminhão de gols por lá. Inclusive, Love ajudou o CSKA a se classificar para a Champions League. Nas férias de Love, ele veio pro Brasil passear. E a MSI, meus amigos, estava contratando todo mundo. E nisso, eles ligaram pro empresário de Wagner Love para marcar aquele famoso cafezinho. Nesse café, veio a proposta. Os empresários da MSI falaram para os empresários de Love pagariam o mesmo valor de salário que ele ganhava na Europa. Love prontamente aceitou a proposta, já que ele voltaria a jogar no seu país e fugiria de algo que o incomodava muito na Rússia, o frio. E aí nessa reunião veio a grande ideia de Kia, que era talvez um dos maiores representantes da MSI aqui no Brasil. Abre aspas aí de novo, diretor, dessa vez pro Kia. Vamos dar uma coletiva dizendo que você não se adaptou na Rússia e que você não quer voltar. A gente fala que você quer ficar no Brasil e que seu novo time é o Corinthians. Não é que teve coletiva mesmo. Pra surpresa de Love, seus empresários já tinha camisa com o número 9, que era o número que Love gostava, e com seu nome. O cara estava simplesmente sendo anunciado em um clube sem ao menos conversar com o seu atual clube. Mesmo parecendo ser uma apresentação oficial, Wagner Love, na hora da entrevista coletiva, teve mais pé no chão do que os empresários da MSI e a direção do Corinthians. E falou que ainda não tinha um acordo 100% fechado, mas que sim, ele queria jogar no Timão. O problema é que, mesmo que ele fechasse com o Corinthians, antes disso, ele teria que ir lá na Rússia, trocar ideia com os
presidente do CSKA e se resolver. E por lá, quando o Love chegou, o clima era dos piores, tanto com a diretoria do clube, quanto com a comissão técnica e também com seus próprios companheiros de equipe. Love contou como foi a conversa dele com o presidente, e realmente, as coisas azedaram de vez. O presidente do CSKA falou isso aí, abre aspas mais uma vez, diretor. Wagner, o dono da MSI se chama Boris Berezovsky, inclusive ele é meu amigo. Esse Kia não é dono de nada, o dono é russo. Se alguém quisesse te comprar, o dono ia vir falar diretamente comigo. Quando eu quis comprar você, eu fui lá e me pediram um valor e eu paguei. Se alguém quiser te comprar, é só pagar e levar. Agora não me venha de conversinha e vamos jogar futebol. Love falou que ele ficou bem assustado com essa bronca que ele levou do presidente do CSKA, mas ele realmente jogou bola. Tetra da Liga da Rússia, ex-campeão da Copa da Rússia e campeão da UEFA Europa League, jogando muita bola. E quem chega por aqui agora é ele, Thiago Neves. Revelado pelo Paraná, aqui no Brasil, Thiago Neves jogou no Fluminense, no Flamengo, no Cruzeiro e no Sport, para os outros times que ele jogou fora do Brasil. O Cruzeiro ele também viveu ótimos momentos, apesar do episódio do Fala Zezé. Fala Zezé, bom dia, cara. Mas agora vamos voltar lá no ano de 2007 para te contar uma história de Thiago Neves com relação a negociações. Ainda muito jovem, jogando muita bola no Fluminense, Thiago Neves quase mudou a sua história e poderia hoje nem ser tão bem visto assim no Rio de Janeiro, não. Isso porque depois de uma temporada onde tudo parecia bem tranquilo nas Laranjeiras, Thiago Neves simplesmente assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Mas qual é o problema de assinar um pré-contrato com outro time? O problema, meus amigos, é que esse contrato foi assinado na encolha, escondido ali, sem a diretoria do Fluminense fazer ideia do que estava acontecendo. O negócio já estava tão certo entre ele e o Palmeiras que o Palmeiras pagou 400 mil reais antecipados em luvas para Thiago Neves. A situação foi descoberta e ele teve que se explicar. Abre aspas mais uma vez, dessa vez para Thiago Neves. Eu assinei um pré-contrato porque na época confiava na pessoa que estava ao meu lado e acabei assinando. Estou muito arrependido e peço desculpas a todos. A torcida do Fluminense não merecia isso. E o que foi dele? Você assinou com o Palmeiras. Falei, assinei. E o cara ainda falou mais, tá? Pediram sigilo e acabei não falando nada. Induzido a assinar o contrato e assinei de olhos fechados, achando que não teria problema. O ex-jogador ainda foi perguntado sobre o dinheiro que o Palmeiras tinha transferido pra ele. O que aconteceu com essa grana? Tinha me dado 400, só que o que eu fiz? Eu peguei os 400 e comprei um apartamento. Futebol brasileiro e suas histórias. E pra fechar o vídeo de hoje, a gente não poderia deixar de fora ele, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Falar sobre o que o bruxo fez no futebol mundial é chover no molhado, né? Passagem marcante no PSG, passagem histórica no Barcelona, campeão da Copa do Mundo, campeão da UEFA Champions League. Resumindo, o Ronaldinho foi ídolo no futebol no mundo inteiro, certo? Não. Errado. Apelidado de Ronaldinho Gaúcho, é exatamente o nome que homenageava o lugar onde o Ronaldinho nasceu. É lá que o problema existe. Tem torcedor gaúcho que não gosta muito de falar sobre Ronaldinho, não. Inclusive, justamente no time que o revelou, o Grêmio. Vamos voltar lá pra 1998. Obviamente que depois de tudo que ele mostrava em campo com a camisa do tricolor gaúcho, ofertas ótimas, maravilhosas iriam surgir. O que se imaginava é que o Grêmio ia ganhar uma fortuna com a venda do jogador. Inclusive, se imaginava também que seria a venda mais cara da história do futebol. Só que não foi nem de perto o que aconteceu na época. Logo em sua saída do clube, Ronaldinho e seus empresários fizeram uso da Lei Pelé, afirmando que o jogador estava livre e que poderia assinar contrato com qualquer outro clube do planeta. Nisso ele assinou com o PSG, só que foi do mesmo jeito que aconteceu com o nosso amigo Thiago Neves, na encolha, escondido e sem que a diretoria do Grêmio soubesse. E ainda tinha outra questão, o contrato de Ronaldinho com o Grêmio estava acabando, o Grêmio queria renovar, só que o Ronaldinho não dava nenhuma resposta não. Para você entender melhor, o passe de Ronaldinho naquela época valia 85 milhões de reais, só que no fim o que o Grêmio recebeu foram 5 milhões de dólares. E vale ressaltar, o dólar que na época valia R$1,90. O caso foi parar na justiça, Ronaldinho perdeu todo o primeiro semestre europeu e não conseguiu estrear pelo PSG. O Grêmio queria no mínimo 20 milhões de dólares, mas depois de tanta confusão na justiça, a FIFA determinou que o PSG tinha que pagar só 5 milhões de dólares por Ronaldinho Gaúcho. O tempo passou, Ronaldinho brilhou e chegamos ao ano de 2011. O bruxo queria retornar ao Brasil. E todo mundo imaginava apenas um cenário, Ronaldinho voltando para o Grêmio. Ainda mais que lá no início da carreira, você deu uma entrevista falando que jogaria até de graça do Grêmio, né, Ronaldinho? Gosto tanto do Grêmio que eu jogava de graça. Não é dinheiro que vai me fazer dar alegria. Esse monte de torcida que vem aqui, o que vale é
é jogar por amor à camisa. Esse sentimento de amor que ele dizia ter pelo clube, na verdade se transformou num sentimento de traição, pelo menos pela parte da torcida gremista. Ele tinha realmente decidido voltar ao Brasil e a novela estava armada: Palmeiras, Flamengo ou Grêmio. No meio de toda essa confusão, Assis fazia promessas ao Palmeiras, ao Grêmio e também ao Flamengo. Só que as promessas que foram feitas ao Grêmio pareciam ser maiores. A diretoria do Grêmio contratou empresa de som, de luz e preparou uma verdadeira festa para receber Ronaldinho Gaúcho em seu estádio. Só que no final teve festa no Rio de Janeiro. E uma frase deve ter ecoado por muito tempo na cabeça dos torcedores do Grêmio e com a voz de Ronaldinho Gaúcho dizendo: obrigado pelo carinho, tô fechado com vocês e agora eu sou Mengão. No Rio de Janeiro, apenas um título, Carioca, invicto, tudo bem, mas não teve nada além disso. Na verdade, teve muitas festas, confusão e salários super atrasados do jogador. No fundo, todo mundo entende o porquê das coisas, então acho que isso é coisa de um momento. Ronaldinho voltou a reencontrar o Grêmio, mas como rival, e todas as vezes foi bizarramente vaiado. Depois disso, o Ronaldinho virou ídolo no Galo. Teve uma passagem estranha pelo Querétaro do México e uma mais estranha ainda quando vestiu a camisa do Fluminense durante 9 jogos. Qual a sua opinião sobre essas contratações confusas do nosso futebol brasileiro? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esquece também de deixar o seu like, seus comentários e seguir a nossa página. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like aí e até a próxima.